Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de equações diferenciais. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 2.4 da página 651 do livro do Reginaldo. A gente tem um sistema massa-mola livre, sem amortecimento. Ela é descrita pela equação diferencial m vezes derivada segunda de u mais k, que multiplica a função u, igual a zero. Então é um EDO de segunda ordem homogênea, com coeficientes constantes. Na letra A, pediu para transformar essa equação acima num sistema de equações diferenciais equivalentes, fazendo a seguinte mudança de variável. Ou seja, eu vou chamar o x1 de t de u de t e a derivada de u de t de x2. Isso aqui na letra A. E na letra B, que já está na página 652, pediu para a gente resolver o sistema homogêneo do item anterior e obter a solução para essa equação diferencial de segunda ordem. Observe que essa EDO de segunda ordem aqui a gente já resolveu, é porque lá atrás no curso, isso aqui a gente resolve utilizando a equação característica, ok? A gente vai ver depois que a solução ela é a mesma, beleza? Então vamos lá para o sketchbook resolver essa questão. Aqui no sketchbook eu deixei preparado o enunciado, eu tenho a minha EDO, tá vendo? De segunda ordem. Aqui na letra A é a mudança de variável sugerida que ele falou, ou seja, chamar o x1 de u de t, x2 de u'. Então, observe aqui na letra B, encontrar a solução. Observe que a solução aqui, ó, a u de t, é exatamente o x1 que a gente vai encontrar no sistema de equação diferencial que a gente vai resolver aqui no item A. Então, aqui, ó, se x1 é igual a u de t, então significa que quando você deriva o x1, então x1' de t é igual a u' de t. E quando você deriva o x2', então quando você deriva aqui, você vai ter a derivada segunda em t. Mas lembra que a derivada segunda... Ah tá, outra coisa, quem que é meu u' de t aqui? De acordo com a equação 2, é exatamente o x2 de t. E aqui, quem que é o u'? Então, aqui em asterisco, se você isola esse u' aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar menos k vezes u, dividido por m, isolando essa derivada segunda aqui, ó. Esse termo k vezes u vai passar para o outro lado, dividir por m. Mas só que o u de t original é exatamente o x1, então vai ficar menos k sobre m, no lugar do u de t, eu posso trocar por x1 de t. Então, a gente obtém o seguinte sistema. Então, a gente vai ter um sistema em x1' de t igual a x2 de t e x2' de t igual a menos k sobre m x1 de t. Colocando esse sistema aqui na forma matricial, ou seja, se eu pego um x de t como sendo o vetor cujas coordenadas é o x1, x2 pequeno, então isso aqui vai implicar que o x' de t vai ser as derivadas, respectivamente, dessas funções. E se eu pego a matriz A como sendo a matriz dos coeficientes, aqui ó, 0, não tem x1 aqui, né? Então 0, 1. E aqui menos k sobre m e 0, eu vou ter o seguinte sistema, x' igual a x, ou seja, esse sistema aqui, ó, ele pode ser escrito na forma matricial dessa maneira. Então, o que a gente faz? A gente encontra o polinômio característico, toda a teoria que a gente viu para sistema de equações diferenciais lineares, com coeficientes constantes. Então, aqui a gente vai calcular o P de lambda. Quem que é o P de lambda? É o determinante de A menos lambda e 2. A gente precisa que esse determinante seja 0. Então, esse determinante aqui é 0 menos lambda, 1 menos K sobre M e 0 menos lambda de novo. Então, aqui o determinante vai dar lambda ao quadrado, né? Esse vezes esse. Menos com menos vai dar mais, então vai dar mais K sobre M. Observe que K é positivo, M também é positivo. Então, aqui a gente vai ter duas raízes complexas. Então, a gente vai ter o que a gente chama de centro. Então, o lambda ele vai ser mais ou menos a raiz quadrada de K sobre M vezes I. Então, a gente tem duas raízes
complexa, né, com a parte real sendo nula. Então aqui a gente vai ter o alfa igual a 0 e o beta igual a raiz de k sobre m. Então essas são os dois autovalores associados dessas matrizes. Então agora no próximo slide a gente vai encontrar os autovetores para a diagonalização da matriz A. Porque meu objetivo é escrever a matriz A como sendo uma P vezes D vezes uma P a menos 1. Onde essa D a gente acabou de encontrar aqui. Ela é exatamente essa matriz onde vai entrar na diagonal a raiz quadrada de K sobre M I. E aqui o conjugado, né? Menos raiz de K sobre M I. Aqui 0, 0, a matriz diagonal. E a matriz P que a gente vai encontrar vai ser os autovetores relacionados a esse alto valor e a esse alto valor. Então vamos para o próximo slide encontrar a matriz P. Bom, então, primeiro que eu vou fazer é para lambda 1 igual a raiz de K sobre M I. Então esse aqui é o valor do meu primeiro alto valor. Então para esse alto valor aqui eu tenho que resolver o seguinte sistema. A menos lambda 1 e 2 Z1 igual a 0. Onde esse autovetor aqui, Z1, ele pode ter entradas complexas. Então, resolvendo esse sistema aqui, o que eu vou ter? No lugar de A, quem que era a matriz A? A matriz A era 0, 1, menos K sobre M e 0. Então, A menos esse lambda aqui multiplicado na identidade. Então, vai entrar na diagonal, raiz de K sobre M I, 0, 0, e raiz de K sobre M I, multiplicando o alto valor na identidade. Tudo isso aqui multiplicado pelo vetor Z1, que eu vou chamar de XY, observando que XY aqui podem ser números complexos, né? Isso aqui igual a 0, 0. Então, esse menos esse, então 0 menos esse, então vai ficar exatamente... Então, 0 menos esse primeiro valor aqui, então vai ficar menos raiz de K sobre MI. 1 menos 0 vai ficar 1. Esse aqui, menos 0, vai ficar menos raiz de K sobre M. E 0 menos esse aqui vai ficar menos a raiz de K sobre MI. Então, essa matriz aqui, vezes XY, tem que ser igual a 0, 0. Então, a gente monta um sistema. Então, primeira linha vezes a primeira coluna vai ficar menos raiz de K sobre MI vezes X mais Y igual a 0. E aqui vai ficar menos raiz de K sobre MX menos a raiz de K sobre MI vezes Y, também igual a 0. Então, aqui dessa primeira equação, a gente descobre que meu Y, ele vai ser, esse aqui passou para o outro lado, vai ser raiz de K sobre MI, vamos colocar o I aqui antes, vezes, vai ser esse número complexo aqui, vezes X. Beleza? Então, esse aqui é um representante. Então, quem vai ser o meu Z1? O meu Z1 vai ser os XY pertencente a C2, os complexos, né? O cartesiano complexo, de forma que o Y vai ser I raiz de K sobre M X. Então, se você quiser colocar isso aqui tudo em função de pegar um representante para X, você poderia pensar no seguinte, ficaria X, aí o X você deixaria como sendo um representante 1, e no lugar do Y você colocaria a raiz de K sobre MI, porque X vezes esse número é exatamente o Y, tal que X pertence a C. Então, um representante aqui, por exemplo, quem que eu vou ter? Lembrando que minha matriz P, quem que é? É uma matriz dada assim, ó, V1 mais IW1, V2 mais IW2, e aqui a segunda coluna é V1 menos, é o conjugado, né? Menos IW1, e aqui V2 menos IW2.
Então, aqui um representante aqui para meu Z1, quem que seria um representante aqui para o meu Z1? O meu Z1 eu poderia pegar, por exemplo, para fazer a minha primeira coluna aqui, ó, eu poderia pegar 1 mais 0i, para ser exatamente o x, e o y, quem que seria o y? O y, se eu estou pegando o x igual a 1, eu poderia pegar o y como sendo 0 mais raiz de k sobre mi. Então, esse aqui seria um representante. Então, daqui a gente vai tirar que o V1 vale 1, o V2 vale 0, o W1 vale 0 e o W2 vale raiz de k sobre n. Então, eu já tenho todas as informações para preencher a minha matriz P. Lembrando que quando você faz o lambda 2 igual ao conjugado, que é o outro alto valor que falta, você vai encontrar o conjugado desse aqui, ou seja, você vai fazer essa mesma conta, né? Chama esse aqui de UV, só que aqui vai ficar um negativo aqui na... Como aqui vai ficar um negativo, então aqui vai ficar um menos. Então, você vai encontrar um Z2 como sendo, vamos chamar aqui UV, para não falar que são os mesmos, UV pertencente a C2, tal que o V, que faz o papel do Y, ele vai ser menos I, é o conjugado, né? Raiz de K sobre M de U. Ou seja, isso aqui vai ser os U, aí você toma ele como sendo 1, e aqui vai ficar o conjugado do que a gente tinha anteriormente, tal que U pertence a C. Então, um representante aqui para Z2 seria quem? Seria 1 mais 0i. Observe que 1 mais 0i e 1 mais 0i aqui, um é conjugado do outro, porque a parte imaginária, tá vendo? A parte imaginária aqui não vai influenciar, porque a parte imaginária é 0. E aqui ia ficar 0 menos raiz de k sobre mi, ou seja, exatamente o conjugado desse camarada aqui, tá vendo? V2 mais iw2, V2 menos i agora. Então, esse seria um representante aqui para a segunda coluna. Então, a minha matriz P, ela é dada por V1, tá vendo? V1 mais i, W1, ou seja, 1. E aqui ia ficar raiz de k sobre mi. E aqui na segunda coluna, 1, e aqui o conjugado, raiz de k sobre mi. Então, essa é a minha matriz P. Agora eu vou montar a minha solução do sistema, né? Quem que é o x1 e o x2 para o caso em que a gente tem, nesse caso aqui vai ser centro. Por quê? Porque a parte real dos autovalores é 0. Vamos lá para o próximo slide. Bom, aqui eu deixei as informações que eu preciso para me fazer a minha solução. Aqui a matriz A sendo diagonalizada dessa maneira. A matriz D que a gente encontrou foi essa, onde aqui na diagonal estão os autovalores complexos. A matriz P está aqui também, o autovetor relacionado a esse autovalor. Aqui o conjugado, né, que é relacionado a esse autovalor negativo aqui, ó. O conjugado. Aqui eu extraí o meu V1, V2 aqui e o meu W1, W2. Aqui, quando as raízes é complexa dessa maneira, aqui no meu caso o alfa é 0, o beta vale exatamente a raiz de K sobre M. Então, a minha solução x de t, nesse caso, ela é dada por C1, x1 de t mais C2, x2 de t. Quem que é o x1 e x2? Esse x1 que aparece aqui, ele é exatamente o e elevado a alfa t, vezes quem? Vezes o cosseno de beta t, que multiplica V1, V2, menos o seno de beta t, que multiplica W1, W2. Então, esse aqui é o x1. E o meu x2 da teoria é dado por e elevado a alfa t, que multiplica cosseno de beta t, W1, W2, mais seno de beta t, V1, V2. Bom, para esses camaradas serem soluções fundamentais, para isso aqui ser uma base de solução, eles precisam ser linearmente independentes. Então, vamos colocar os valores de alfa e beta aqui, V1, V2, e vamos calcular o Wronskiano para ver se a solução geral pode ser escrita dessa maneira. Então, o que acontece? Quem que é o x1 de t? Colocando os valores. Como e elevado a alfa t, o alfa é 0, então essa parte aqui vai dar 1, e elevado a 0.
Então aqui vai ficar simplesmente o cosseno de beta. Quem que é beta? Raiz de K sobre mt, cosseno disso, V1, V2, o vetor 1, 0, menos o seno de beta raiz de K sobre mt, beta t, que multiplica quem? 0 raiz de K sobre M, que é W1, W2, então esse vai ser o meu X1. E o meu X2, quem que vai ser? Cosseno de raiz de K sobre MT, beta T, né? Que multiplica 0 raiz de K sobre M, que é W1, W2, mais o seno de raiz de K sobre MT, que é o beta T aqui, que multiplica V1, V2, que é o vetor 1, 0. Bom, quando você calcula o Wronskiano de x1 aplicado em 0, x2 aplicado em 0, você vai ter esse determinante, ou seja, calcular aqui, ó, x1 aplicado em 0, cosseno de 0 vale 1, então aqui vai ficar 1, 0. Essa parte aqui, seno de 0 é 0, então essa parte aqui toda morre. E aqui o x2 aplicado em 0, vai sobrar essa parte aqui. Cosseno de 0 é 0, seno de 0 é 0. Ou cosseno de 0 é 1, então vai sobrar essa parte aqui, 0 e raiz de K sobre M. Então esse determinante aqui vai dar raiz de K sobre M, que é diferente de 0. Então realmente a solução é dada dessa maneira. Então meu x de t é dado por C1, que multiplica x1 de t, eu não vou reescrever o x1 é exatamente essa expressão, o x2 é essa expressão aqui, mais o C2, x2 de t, beleza? Essa é a solução onde o x1 e o x2 é isso aqui. Na letra B, ele pede para encontrar o meu u de t. A gente viu que o u de t, ele é exatamente o x1 de t. E quem que é o x1 de t? O x1 de t é você pegar a minha primeira coordenada, porque esse x grande aqui, ó, ele é x1, x2. Então, aí se a gente pegar a primeira coordenada aqui, o pessoal que está na parte de cima aqui, ó, o que a gente vai ter? Quem que vai ser o x1 de t dessa solução? Então, fica esse cosseno vezes 1. Então, vai ficar cosseno, vai ficar C1, cadê? Aqui, ó, C1 que multiplica cosseno de raiz de K sobre MT, esse vezes esse. O seno aqui multiplica por 0 aqui na primeira coordenada, então 0. Mais C2 que multiplica x2. Aqui o cosseno 0, porque aplicou no 0 aqui, e depois tem um seno vezes 1. Então, vezes o seno de raiz de K sobre MT. Então, esse aqui é a minha solução. Observe que se você utilizar o método que a gente utilizou lá no início do curso, a minha EDO era quem? Era MU duas linhas mais KU igual a 0. Então aqui você dividia todo mundo por M, então aqui ficaria U duas linhas mais K sobre M U igual a 0. Então aqui você ia ter o polinômio, a equação característica, né? Lambda ao quadrado mais K sobre M igual a 0. Aqui você ia extrair as raízes complexas que a gente obteve. Lambda igual a mais ou menos raiz quadrada de K sobre MI. Raiz complexa, e nesse caso, onde as raízes eram complexas dessa maneira, a solução era dada por quem? U de T era dado por E elevado a P, né? Lá a gente pegava os lambda como P mais ou menos IQ. Nesse caso aqui o P é 0, então aqui ia ficar PT, P vezes T, que multiplica quem? Que multiplicava uma constante cosseno de Q vezes T, mais outra constante seno de Q vezes T. Observe que essa expressão aqui, quando você pega o P igual a 0, então essa parte aqui vai dar 1. Então sobrou o A, que é o C1 da história, cosseno de Q. Quem que é o Q? O Q aqui é a raiz quadrada de K sobre MT, mais, quem que é o B? O B pode ser o C2 aqui da história, seno de raiz quadrada de K sobre MT, que é exatamente a solução que a gente obteve aqui, ó. Então, para vocês verem a diferença, né? Não transformar nenhum sistema, a gente conseguiria resolver
nesse pedacinho aqui, ó. Encontramos a solução U de T. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.